Não, eu não atinjo todas as minhas metas e objetivos de ano novo. Mas ainda assim, eu tenho sentido que eu estou cada vez mais aprendendo a me conhecer melhor, a me organizar melhor, a planejar melhor, de modo a construir uma rotina que faz mais sentido para mim, ir atrás do que eu quero, atingir alguns objetivos de forma alinhada comigo. E meu intuito aqui é te inspirar a fazer isso também. Então, essa forma mais alinhada de você atingir os seus objetivos tem a ver com se organizar sim, planejar sim, mas de um jeito que você respeite a sua saúde mental e que você curta este caminho. Então, se isso faz sentido pra você, eu quero te mostrar nesse vídeo aqui como que eu fiz o meu planejamento de ano novo. Então, esse vídeo vai ser bem completinho, passo a passo, mostrando também alguns exemplos meus e eu espero que possa te ajudar. Mas antes, deixa eu dar um oi. Oi, eu sou a Helene Serrão, também conhecida como Nani Big Mountain. Serrão, Serra Grande, Big Mountain, sacou? Então bora pro vídeo, porque eu dividi ele em 4 partes. Reflexão do ano, coleta, filtro planejamento e dia a dia. Que é, de fato, pegar isso que a gente planejou, pensou, refletiu e trazer pro dia a dia. Então vamos começar pela nossa reflexão do ano. Já estamos no comecinho de 2023, mas vale a pena olhar para 2022 e refletir um pouquinho sobre o ano que passou para ganhar aí alguns insights do que você quer, precisa ou tem que fazer ou quer fazer em 2023. Então eu vou fazer aqui algumas perguntas para você. Idealmente, você responde essas perguntas no papel ou assim, escrevendo. Pode ser no papel, pode ser no aplicativo, mas idealmente você não faz apenas na sua cabeça. Se não conseguir fazer agora junto comigo, tudo bem, dá um print depois das perguntas e faz depois com calma. Mas vamos fazer as perguntas e essas respostas vão nos ajudar nos passos posteriores. Como você considera que foi este ano que passou, de modo geral? O que eu curti muito fazer em 2022? Quais foram as coisas boas de 2022? O que não foi muito legal ou o que drenou a minha energia? Quais foram as minhas conquistas em 2022? Pelo que eu agradeço? Qual foi a melhor decisão que eu tomei em 2022? E o que eu não fiz e não concluí, mas eu não quero levar para 2023? E o que eu não fiz ou concluí em 2022, mas eu ainda quero fazer nesse ano? E qual palavra resume o ano de 2022? Para deixar um pouquinho mais palpável, eu vou te mostrar algumas das minhas respostas. Então eu vi que 2022 foi um ano bom para mim, né? 2020 e 2021 foram anos mais difíceis e 2022 foi um ano melhor. Foi o primeiro ano inteiro como mãe, teve muitas mudanças de rotina até devido a isso, mas até que lidamos bem. Eu escrevi aqui. O que eu curti muito brincar com a Meli, curti fazer YouTube. O que não foi muito legal, irritações em grupos de WhatsApp. Quais foram as minhas conquistas? Voltar com meus workshops presenciais, né, que estavam bem parados por causa da pandemia e também depois da minha gravidez e tal. E criar com consistência aqui no YouTube. O que eu agradeço nesse ano? Bom, eu agradeço que a minha irmã está ali, linda, plena, saudável. Ela passou por uma cura muito importante e eu tô muito feliz, assim que ela tá assistindo esse vídeo. Então, quando eu fiz essa reflexão aqui de final de ano, eu tive que pensar muito em você, minha mana. Que bom que você tá aqui, que você tá bem. A melhor decisão que eu tomei foi ter recomeçado o YouTube, porque eu tava me sentindo com muita vontade de fazer conteúdo, de me expressar, não sei o que, mas não sabia sobre o que era, o que eu queria, né? E tava me sentindo muito empacada criativamente. E desde que eu tô no YouTube, eu tô me sentindo em movimento, que é muito legal. E o que eu não fiz, mas eu quero continuar fazendo, mas quero fazer ainda, é a certificação profissional do Método Vida Organizada, que eu já comentei aqui que eu tô fazendo. E qual palavra resume o ano 2022? Permissão. Permissão para me expressar, permissão para explorar aqui assuntos que eu mal sei sobre o que o meu canal ainda eu estou explorando, permissão para mudar um pouco o rumo do meu negócio, que antes era mais focado em lettering, permissão para continuar fazendo coisas importantes para mim, mesmo tendo a Amelie, sabe? Eu acho que, às vezes, como mãe, é difícil, né? A gente se sentir muito rápido, muito culpada. Eu tô feliz que eu me permiti continuar fazendo algumas coisas, mesmo que às vezes é difícil e tal. Enfim, eu percebi que para mim, esse ano, a palavra permissão mexeu bastante comigo, assim, acho que foi uma palavra para esse ano de 2022. Então agora a gente olhou para 2022, vamos olhar para 2023, que já tá aí, né, gente? E a primeira coisa que eu gosto de fazer é coletar tudo que eu quero, tenho que, devo fazer, quero fazer, talvez queira fazer em 2023. Aqui é uma ideia coletar sem filtro. Aqui mais é mais mesmo. Porque a ideia, na verdade, é esvaziar a sua mente. Então, não tenha muito, assim, julgamentos na hora de coletar coisas que, eu acho que isso eu quero fazer, ou eu tenho que fazer. Vai coletando sem muito pensar se tá claro o suficiente, se tá específico, isso aqui. Não tem muito
É só coletar mesmo. Depois a gente vai avaliar isso aí. E aí, até para te ajudar nessa coleta, você pode usar a reflexão do ano para te ajudar. Olha ali suas respostas e vê o que te traz, assim, ideia do que você quer fazer em 2023. Outra coisa que você pode fazer para coletar ideias, para te dar ideias do que você quer fazer em 2023, é pensar no que você respondeu naquele exercício da roda da vida que a gente viu em outro vídeo. Eu vou deixar o link na descrição e no final desse vídeo, porque caso você não tenha assistido ou queira rever, dá uma olhadinha lá depois. Mas lá nós avaliamos várias áreas da vida, é bem legal aquele exercício. E lá pode ser que também venham vários insights do que você quer fazer, por exemplo, pela sua saúde, ou pela sua carreira, ou pelo seu lazer. Enfim, é bem legal dar uma olhadinha naquele exercício. E aí eu também coloquei aí a minha coleta de ideias que veio daquele exercício, por exemplo. Eu tô colocando aqui algumas coisas, tá bom? Agora, eu te convido a olhar o seu calendário. Olha o calendário do ano que vem, o que tem ali de eventos que já estão marcados, ou talvez aniversários que estão por vir, feriados. Já te lembra alguma coisa que você vai ter que fazer em relação a alguma coisa ali? Então, por exemplo, na minha lista eu coloquei planejar meu aniversário. Você também pode pensar nas suas responsabilidades, mas pensa aí se tem mais alguma coisa que tá faltando na sua lista que você queira capturar, coletar essa ideia. Então, agora que você tem essa listona aí, a gente vai para a terceira parte desse vídeo, que é o filtro e planejamento. O legal de fazer essa coleta é porque você conseguindo olhar tudo que tem ali, mesmo que tenha coisa que você vai acabar não fazendo, fica mais fácil de tomar a decisão, sabe? Você coloca todas as cartas na mesa e aí você pode decidir o que vem primeiro, o que vem depois, o que talvez você vai fazer, o que você não vai fazer. E é isso que a gente vai ver agora nessa parte. O primeiro passo dentro dessa parte 3 aqui que eu gosto de fazer é deixar um pouco mais específico o que eu quero fazer. Então eu olho para cada um desses itens da minha lista e eu me pergunto, o que eu realmente quero fazer, concluir dentro de um ano? Viu aí como a minha lista mudou, como alguns itens ficaram mais específicos? Você pode deixar mais específico colocando um verbo bem claro do que você tem que fazer, às vezes colocando frequência, tipo, tem algumas coisas que você percebe que é mensalmente ou semanalmente, diariamente, então colocar esse tipo de frequência também deixa mais específico. Aqui eu acho que é importante te contar que dentro desses métodos que eu uso, eu penso em objetivo, tudo que eu quero alcançar ou a pessoa que eu quero me tornar, e eu penso em projeto, em tudo o que eu realmente realizo, eu concluo, eu faço. São as coisas que você realmente executa, finaliza e que normalmente vão te levar a esses objetivos, essas coisas que você quer alcançar. Quando eu faço esse exercício de deixar mais específico, eu tô transformando muitas vezes coisas vagas ou objetivos em projetos, itens claros que eu consigo terminar em um ano, que tá bem claro o que eu tenho que fazer para concluir aquilo. Eu não preciso pensar aqui em todos os sub-itens ainda. Eu só preciso ter clareza de o que tem que acontecer para eu perceber eu realizei isso. E o que eu acho legal é que assim eu vejo como projeto qualquer coisa da minha vida, não só as coisas do meu trabalho. O projeto tá desde de entregar aquele projeto de não sei o que para um cliente tal, como o projeto brincar diariamente presente com a minha filha. Ambos são projetos, são coisas que eu quero implementar na minha vida, esse grande objetivo de criar uma vida alinhada comigo. E outra coisa muito importante é que quando eu faço esses projetos, eu escrevo de um jeito que fique no meu controle. O que eu quero dizer com isso? Se você perceber itens na sua lista como emagrecer tantos quilos ou conseguir 1000 inscritos no YouTube, isso não está no seu controle. Você não consegue fazer isso efetivamente. O que você consegue fazer são outros projetos que, se você realizar, te levam no caminho disso que você quer. Agora que você tem, então, essa listona de projetos, eu quero que você escolha de 3 a 5 projetos mais importantes para você neste ano. Aqui você pode escolher projetos que estão a ver com aquela área da vida que você escolhe, também que você refletiu no vídeo lá sobre a roda da vida, ou você escolhe projetos que você sabe, assim, que são importantes para você e que, se você não se comprometer, não vai acontecer. Por exemplo, eu poderia pensar que brincar todo dia com presença com a minha filha é um projeto muito importante, né? Mas já é uma coisa que eu tô conseguindo fazer. Então eu não tenho que ficar tão atenta a isso. Eu quero ter isso no meu sistema, não quero guardar isso na minha cabeça, eu quero deixar isso no meu sisteminha de organização até para eu checar, sabe, de vez em quando, assim, se isso realmente está acontecendo. Lembrar que isso é importante também para mim. Mas nesses 5 projetos aí, até 5 projetos prioritários pro seu ano, ou mais importantes pro seu ano, eu gosto de apontar, assim, aquilo que eu quero ficar toda semana de olho para não esquecer que aquilo é importante para mim, e toda semana fazer alguma coisinha para me manter em movimento
planejamento em relação a isso. Eu coloquei uma estrelinha, como você pode ver, em criar os vídeos aqui para o YouTube com consistência semanal, oferecer o serviço de mentoria do método Vida Organizada, que é o que eu estou me certificando agora no momento, revisar as aulas do método, coletar melhorias e ações para o meu sistema de organização. Então eu estou também reestudando e reimplementando o método da minha própria vida. Aí eu também coloquei aprender a identificar a autossabotagem, conseguir ajustar meus pensamentos e comportamentos. Então às vezes eu me saboto, paro de fazer, paro de ir na direção que eu sei que eu quero ir, porque eu tô me sabotando de alguma forma. Então eu quero ficar mais atenta a isso. E eu gosto dentro desses 5 principais, eu gosto de colocar alguma coisa que tenha a ver com criatividade, com lazer, com hobbies, né? Pra não ficar só ali profissional, às vezes, os objetivos. Então eu coloquei aqui fazer lista de possíveis projetos criativos para casa e ter um dia por mês para isso. Essas são minhas 5 estrelinhas e tá ali o resto, os outros projetos que eu tenho. O próximo passo, ainda dentro dessa parte 3, a gente vai começar agora a fazer um filtro. Vamos fazer uma triagem aí. Olha essa listona e separa assim, olha item a item e se pergunta o que realmente vai acontecer, o que eu me comprometo que vai acontecer em 2023. Claro que sempre pode acontecer alguma coisa que não vai dar certo, né? Mas teoricamente assim, o que você acha assim, vai acontecer em 2023? E o que é seria legal, talvez, quem sabe. Tenta fazer essa distinção. Então aí na minha lista eu coloquei alguns itens em cinza, que seria representando o talvez. No fundo eu quero conseguir fazer tudo isso, mas eu sei que os outros itens são mais importantes. Se você estiver fazendo no papel, você pode marcar com marca-texto ou sublinhar o que é para esse ano, ou você pode fazer no aplicativo e colocar uma etiqueta, né? Vai acontecer, ou talvez. Você pode fazer assim também para se organizar, tá? Eu não quero focar nesse vídeo aqui em ferramentas, você pode aplicar isso em qualquer ferramenta. Então você vai ter ou essa listona aí com essas marcações, ou você divide em 2 listas, e você não vai deletar ou esquecer completamente esses itens que você colocou como talvez. Mas você já sabe que, teoricamente, né, o que tá ali como vai acontecer tem prioridade na sua vida. Feito isso, nós vamos agora começar realmente a colocar essa parada toda aí ao longo do seu ano. De novo, esses planejamentos são flexíveis, tá? É mais para nos orientar, não deixa ali essa ideia de planejar a vida te bloquear. Pensa que é direção apenas. Então você pode fazer assim 4 colunas, faz no papel ou faz no aplicativo tipo Notion, o que você achar que fica mais fácil para você. E aí a primeira coisa, eu olho essa lista que eu tenho e vejo o que tem prazo. E aí eu coloco o que tem prazo, eu coloco ali no trimestre específico daquele prazo. Então, por exemplo, se eu quero criar vídeos no YouTube semanalmente, isso tem que começar desde o primeiro trimestre. Agora, planejar a festa de aniversário da Amelie, isso já é o 3º trimestre, porque ela faz aniversário em setembro. Depois eu gosto de tentar colocar ali aqueles projetos que eu marquei como principais. Teoricamente, os principais eu quero começar logo no primeiro trimestre também, mas de vez em quando eu tento também espalhar ou colocar uma parte dele no primeiro trimestre, assim, de uma forma que ele vá se diluindo ao longo do ano. Então eu gosto de ter essa lista aí, tudo que tem prazo tá aí, os seus principais tá aí. Lembrando que a minha lista de verdade, todos os exemplos que eu tô mostrando aqui são exemplos reais da minha lista, mas a minha lista tem um pouco mais itens do que eu tô mostrando aqui, mas a ideia é a mesma, tanto faz, na verdade, a quantidade de coisas que tem na sua lista. O que eu gosto de fazer agora é tudo que não tem prazo, eu primeiro coloco lá no último trimestre. Como a gente fica arrastando pra lá e pra cá, esse exercício eu gosto de fazer ou em post-it ou digital pra poder arrastar mesmo, né? Mas aí eu coloco tudo no 4º trimestre, tudo que não tem prazo. Você vai ter essa lista, então, provavelmente uma lista grande de coisas no 4º trimestre. Dá uma olhada também como que tá, né, o volume de coisas dos outros trimestres, e aí você pode decidir também ou migrar uma coisa ali do 4º pro 2º trimestre, ou você pode quebrar alguma coisa em projetos menores. Então, por exemplo, eu puxei a finalização da certificação profissional do 4º trimestre para o 2º trimestre e extraí do projeto a revisar a rotina de organização e limpeza de casa. Eu extraí disso um projeto menor, que é fazer a lista mínima de rotina de limpeza de casa, organização de casa. Então, tem uma lista mínima para o 1º trimestre. Então, agora que você colocou tudo nos seus 4 trimestres, a gente vai afunilar esse planejamento até chegar no dia de hoje, até chegar no dia a dia mesmo, na sua rotina diária. Então, por isso, do planejamento trimestral, a gente vai para o planejamento mensal. Tá sempre ligado uma coisa com a outra, né? E planejamento mensal quer dizer planejar o próximo mês, não é planejar o ano todo, sabe? Todos os meses do ano. Então, janeiro já começou, mas vamos planejar janeiro, na verdade. Você pode fazer esse exercício no final do mês, antes do mês começar, mas tudo bem. A gente tá no comecinho de janeiro ainda, dá tempo de fazer o planejamento de janeiro se você não fez ainda. Então, olhando para os projetos do 1º trimestre, o que tem que acontecer, o que você quer que aconteça em
em janeiro. Aqui, por exemplo, eu percebi que planejar o meu aniversário não precisa ser feito ainda. Meu aniversário é em abril, então eu só vou começar a planejar isso lá para março. Então eu não preciso olhar para isso agora. Beleza, das coisas que sobraram, o que exatamente eu vou fazer em janeiro? Às vezes você vai concluir aquele projeto, às vezes você vai fazer uma parte daquele projeto. Então, olhando para cada um desses itens em janeiro, eu pude pensar em projetos menores ou ações pontuais, ações concretas ali que eu posso fazer em janeiro e fiz essa lista. Então, essas são as minhas prioridades do mês. E aí, o que vai acontecer? Uma vez por semana, o que você acha que eu vou fazer? Sim, um planejamento semanal. Então, do trimestre a gente foi pro mês, do mês a gente vai pra semana. Não sei se está parecendo complexo isso, depois me deixa um comentário para me contar, mas eu juro que é bem simples, na verdade, esse processo todo, e com o tempo vai ficando bem natural. Então eu olho para esses itens de janeiro e vejo o que realmente se encaixa nessa semana. Então eu vou olhando item a item, e se eu perceber, peraí, tem alguma coisa que eu quero fazer essa semana aqui, ou uma parte disso, uma ação pequena, concreta, que tem a ver com isso, eu vou pegar isso e já colocar em alguns lugarzinhos específicos que me ajudam no dia a dia. Então se eu percebo que tem alguma coisa que eu tenho que fazer num dia específico, eu já coloco isso direto na minha agenda. Como, por exemplo, ali no meu planejamento, eu coloquei que quarta-feira é o meu dia de estudar o método Vida Organizada. Aí pode ser que tenha alguns itens que você encontra que são ações recorrentes, coisas que tem que fazer todo dia ou toda semana. E isso vai, então, para uma lista de ações recorrentes ou lista de rotina diária, semanal. E, por fim, o que for uma ação pontual, ou seja, algo que nem é algo que tem que acontecer num dia específico, ou não é algo que tem recorrência, vai para uma lista de ações pontuais. E assim a gente chega na parte 4 desse vídeo, que é o dia a dia. Na verdade, a gente não precisa mais planejar agora, já está tudo planejado. E esse planejamento, como eu falei, não é escrito em pedra, mas dá uma orientação. O que a gente faz no dia a dia é consultar essas listas, essa agenda, essas listas, e não precisa ficar pensando o que você tem que fazer, já está tudo pensado. E aí, claro que às vezes tem que adaptar alguma coisa, mas no modo geral, o fluxo do dia já existe. Então, como que é esse fluxo para mim? Bom, eu vou primeiro falar como que era antes de eu ter filho, e depois eu falo como tá sendo agora. Mas antes de eu ter a Amelie, eu tinha uns horários mais certinhos, né? Eu tinha mais controle ali nos meus horários. Então, eu sabia a hora que eu acordava, eu sabia que eu ia trabalhar de hora X até hora Y. Então, meu dia, assim, eu acordava mais cedo do que o horário que eu tinha que começar a trabalhar, porque eu gostava de acordar com calma, ter uma rotina matinal minha, fazer coisas que eu gosto. E aí, quando eu começava realmente a trabalhar, eu começava o dia olhando a minha agenda, porque ali tem tudo que é pra hoje mesmo. E aí, a agenda e essa lista de rotina diária é o que eu priorizo no dia. Depois de resolver isso, sobrando tempo, eu pego essas ações pontuais que não tem dia específico, mas que eu quero fazer essa semana, e aí eu vou tentando fazer alguma coisa dali. Então, primeiro agenda e lista de rotina, depois essa lista de ações pontuais. E tudo isso dando uma intercalada com momentos de descanso. Como eu trabalho de casa, eu também gosto às vezes de combinar com alguma coisa, de alguma tarefa doméstica, e ir tomando cuidado para não ficar me distraindo com rede social, com essas coisas, e trabalhar mais focada, não me distrair no meu celular. Atualmente, como uma mamãe de uma criança de um pouquinho mais de um ano que não vai para creche, e como uma mulher que quer continuar com o seu empreendimento, a rotina é parecida, mas os horários são muito mais imprevisíveis. E aí exige um pouquinho mais de jogo de cintura. Mas em termos de fluxo e priorização, continua parecido. Eu sempre vou olhar primeiro a minha agenda e rotina diária e depois essa lista de ações pontuais. A diferença é que eu não tenho a minha disposição para trabalhar ali um horário fixo das 8 às 5, sabe? Não tenho isso mais. Então eu vou encaixando ali, né, de acordo com o que dá. Vale citar que eu tenho rede de apoio, então eu não tô assim completamente sozinha com a minha filha. Isso me ajuda bastante. Só que é uma rede de apoio flexível. Então tem dia que eu tenho mais horas livres, tem dia que eu tenho menos, tem dia que não tenho, tem dia que a criança tá mais demandante, menos demandante. Então eu vou tentando conciliar as coisas, né? Quando eu tô sem ela, eu foco mais em atividades que demandam mais raciocínio, criatividade, mais energia mental aí. Quando eu tô com ela, ou eu fico bem presente com ela mesmo no trabalho, ou eu tento resolver alguma coisinha aqui em casa. E assim a gente vai indo, né? Imperfeitamente, mas vai. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que você possa usar. E vou adorar saber o seu feedback, né? Me ajude a entender aí se vocês estão gostando, se tá ficando claro, se tiver alguma sugestão, feedback construtivo. Vou ficar muito feliz em ouvir, em ler, na verdade, não é mesmo? E eu tentei fazer esse vídeo de um jeito bem completo para você conseguir aplicar aí na sua casa, sozinha, sozinho. E se você precisar de ajuda, quiser um acompanhamento mais de perto, eu vou deixar aqui embaixo também um link para você mostrar interesse da minha futura mentoria,
mentoria que eu estou montando, baseada no método Vida Organizada que eu estou me certificando agora, como eu já comentei aqui algumas vezes. Eu estou começando a coletar esses e-mails, né, para ver quem está interessado. Quando eu abrir as vagas, eu vou avisar primeiro por esse e-mail e também quem estiver lá vai ganhar um descontinho muito especial. Então, se você quiser participar aí desse início de jornada de mentoria comigo, eu vou ficar muito feliz de ver o seu e-mail, o seu nominho por lá. E assim que eu tiver novidades, eu te conto, tá bom? E se eu puder te ajudar de alguma forma aqui agora, já deixa aqui um comentário com as suas dúvidas, com seus comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu desejo para você um ano 2023 muito bom, que você crie muitas coisas boas para você, que você crie essa vida mais alinhada com você. Um passinho por vez, sem se atropelar, mas também sem se sabotar. A gente se mantém em movimento, indo na direção da vida que a gente deseja, mas também respeitando o nosso ritmo. Até o próximo vídeo, big abraço e tchau!